Então, pode começar? O AVC isquêmico é quando um coágulo, eu acho, né, fica impedindo ali na artéria do sangue ir pro cérebro. E aí eu perdi várias... Eu fui atendida muito rápido. Eu acho que a ambulância demorou uns 40 minutos pra chegar, talvez. Assim, na verdade não foi tão rápido assim. Deve ter demorado uns 40 minutos pra chegar a ambulância. E até eu chegar ao hospital deve ter passado 1 hora e pouco, desde que eu comecei a passar mal. E quanto mais tempo você demora para socorrer a pessoa que está com AVC, mais sequelas ela vai acabar tendo. Quando você está no hospital internado, está na UTI, várias pessoas cuidam de você, né? São vários enfermeiros diferentes. Muda os médicos que estão de plantão. Aí quando você vai pro quarto também, são enfermeiras diferentes. Então eu tive que repetir a minha história, explicar meus sintomas várias vezes para as próprias pessoas que cuidavam de mim, porque elas também não sabiam o que eu tinha. Minha mãe falava, ela teve uma síndrome de Wallenberg. E aí os fisioterapeutas, os enfermeiros, eles ficavam tipo assim... né? Quando eu tava na UTI, eu não saía da maca, né? Eu ficava deitada o tempo inteiro, eu não conseguia nem sentar porque eu não tinha sustentação na coluna. Eu ficava aquela coisa meio mole, assim, meio... E aí as fisioterapias na UTI eram deitadas e era simples, tipo, levanta e abaixa o braço, abre e fecha a mão. Vai, mamãe, levanta. Vai por ele. Ela vai tudo. Ai, meu Deus. Tá bonito. Essa mão tá bonita, né? E aqui, além da coordenação motora, essa minha mão tem um problema muito grande também com sensibilidade. Se eu tiver com o olho fechado e você levantar meu dedo, qualquer dedo, eu não sei dizer qual dedo eu estou levantando. Olha aqui, tá vendo? Eu queria só fazer egípcio, só que minha mão não deixa. Ou ela fica muito relaxada, ou ela fica... É a Tana, você conhece? A Tana, sim. Tana, pessoas Tana. Quando eu comecei a ficar em pé, eu não sentia meu joelho. E quando você tá aprendendo a andar, gente, é uma coisa muito louca, vocês não têm noção. Vocês, quando vocês estão em pé, paradinho com a perna uma do lado da outra, vocês não estão com a perna esticada. Vocês estão com o joelho levemente flexionado, só que não é dobrado, mas também não é esticado, travado. É uma coisa que é o meio termo, entendeu? Frente. E tá sendo um desafio andar com esse chinelo, hein? Ó, Lorena. Soluço. Eu soluçava muito e eu fui ler depois que eu saí do hospital. O soluço é um sintoma muito comum da síndrome que eu tive. Tem gente que fica soluçando tipo, por meses, sem parar. Então eu fui muito sortuda, porque o tempo da minha internação eu fiquei internada 20 dias. Eu solucei por uns, sei lá, 18. Então a pessoa tá com probleminha de pressão agora, né? A gente não sabe o que causou meu AVC, mas provavelmente eu tinha hipertensão e eu não sabia. E aí agora eu tô tendo que usar esse aparelho por 24 horas, que é um exame que chama MAPA. Que ele mede a minha pressão de 20 em 20 minutos. Mas quando eu ia no médico, eu sempre tava bem. O médico media minha pressão, sempre tava 12/8, sempre tava maravilhosa, entendeu? Mas quando eu tava passando mal, nunca ninguém tinha medido. Minha madrinha me falou isso uma vez. Quando você tava passando mal, alguém já chegou a medir? Eu falei, não, faz todo sentido do mundo. Porque tem crises de hipertensão que a sua pressão sobe em algum determinado momento, mas durante o resto do dia sua pressão é normal, né? Então eu acho que provavelmente eu tenho isso. Vamos descobrir cenas dos próximos capítulos. O fisioterapeuta que me atendeu na UTI hepática, que eu queria lembrar o nome dele e a cara dele, mas eu não lembro, porque eu não lembro de várias coisas. E foi, tipo, muito o que ele falou pra mim nesse dia, marcou muito. Ele mandou mexer o braço, eu falei, mas não tem como mexer o braço, não tem como mexer meu braço, porque eu não sinto meu lado esquerdo. Ele falou, não, mexe, levanta e abaixa o seu braço assim. Ele foi lá e falou, vou te ajudar. Ele pegou e me ajudou. E eu olhei pro meu braço e eu mandei força, tipo, pensamento, tipo, esse braço vai subir. Porque os comandos que a gente manda, né, pro nosso corpo são tão automáticos que a gente não para pra pensar, a gente não para pra pensar, vou levantar meu braço, eu só levanto o braço. Então naquela hora eu olhei pro meu braço, eu concentrei e falei, braço sobe. Eu não acredito, a gente mágica, nada disso. Mas foi basicamente o que aconteceu. E eu concentrei no meu braço subindo, meu braço subiu e eu consegui mexer meu braço sem sentir ele. E depois que eu consegui fazer isso, nada me parou mais. Porque ele conversou comigo, ele falou, olha, vai depender de você, isso aqui é com você. Não fica deitada na maca esperando o fisioterapeuta chegar. Estão cantando os passarinhos?
faz você, entendeu? Se desafia. Quando você estiver na maca deitada, você tenta levantar e abaixar seu braço, tenta dobrar o braço, tenta abrir e fechar a mão, tenta mexer os dedos, tenta dobrar a perna, tenta você ir se desafiando. Então eu levei isso pro resto do meu tratamento inteiro. Tipo, igual na UTI eu ficava vivendo o dia de cada vez, aquele momento, no quarto era a mesma coisa. Eu tava muito feliz com as visitas, que eu tinha companhia no quarto e tudo mais, mas eu não ficava pensando pra fora. Quando eu saí do quarto e for pra casa, como é que vai ser? Eu não pensava nisso. E até hoje, quando eu penso nisso, eu acho muito engraçado, porque isso é o oposto do que eu sou, gente. Eu sofro com um negócio que vai acontecer no que vem. Eu não tinha parado pra pensar, tipo, nossa, eu não fico em pé sozinha, eu não consigo andar sozinha. Eu não parei pra pensar, eu vou precisar de uma cadeira de roda. Então, quando eu recebi a notícia da alta, eu lembro da médica explicando pra minha mãe, né? Ah, vou te indicar os lugares pra você alugar ou comprar uma cadeira de roda, uma cadeira pra ela tomar banho. E foi nesse momento dessa conversa que eu falei, caraca, é mesmo? Eu vou precisar da cadeira de roda, eu não tinha parado pra pensar nisso. Aí minha mãe veio e falou, seu irmão já olhou e sua irmã já olharam lá em casa qual banheiro que vai ser melhor pra você, porque vai ter que adaptar, vai ter que tirar a porta do box, vai ter que... Eu falei, caraca, é mesmo? Gente, eu não tinha parado pra pensar em absolutamente nada disso. A maior mudança que teve, na verdade, foi no banheiro, eu acho. E a grade tive que colocar no meu quarto. Eu tinha uma mesa bem grande de trabalho no meu quarto também, meus pais tiraram, pra poder ter mais mobilidade, né, com a cadeira, pra poder ir de um lado pro outro. E... Oh, lembrei de uma coisa muito engraçada. A parte do lado do meu corpo que doía horrores no hospital, que ninguém podia encostar, hoje em dia faz cosquinha. Hoje em dia tudo que eu sentia dor faz cosquinha. A mão que eu não tenho sensibilidade, tipo esse lado perdeu sensibilidade pra temperatura, eu pego num copo e eu sinto cosquinha, eu tiro rápido porque eu sei que ou tá muito quente ou tá muito gelado. E aí eu tenho que pegar essa mão, botar devagarinho pra poder sentir qual é a temperatura, se eu posso pegar ou não. Tem coisas que são óbvias, né? Tipo, uma garrafa de café eu sei que vai estar quente. Uma garrafa de refrigerante eu sei que vai estar gelado. Mas quando é alguma coisa que eu não tenho como eu saber, eu tenho que fazer isso. Porque eu já percebi, quando eu sinto cosquinha, porque tá uma temperatura muito... ou muito quente ou muito frio. Então eu tenho que tirar rápido pra não me machucar. Tô. Tá bom. Vira a caneca pra cá, pra ver aquela do hipopótamo. Um ano e meio antes do meu AVC, minha mãe teve um câncer de mama. Que já foi uma situação que eu achei que uniu mais a família. E quando eu tive meu AVC, eu achei que serviu pra unir mais ainda, entendeu? Então eu achei isso muito bom, eu gostei muito dessa parte. Inclusive, eu sempre falo também que esse câncer que minha mãe teve, eu acho que ele me ajudou muito no que eu passei, porque eu ver ela passar por tudo aquilo, quimioterapia, que é uma coisa super pesada, tipo, muda a pessoa completamente. Ver o cabelo dela cair, ver ela lidando com tudo aquilo com tanta força, me influenciou muito em como eu levei minha situação, eu acho que indiretamente, entendeu? No hospital eu não pensava, ai, minha mãe, quando teve câncer, reagiu assim, assado. Mas eu acho que foi uma coisa automática, porque eu vi como ela levou aquilo tudo muito bem, e o fato dela ser positiva ajudou muito na recuperação dela. Ela nunca pensava, ai meu Deus, tô doente, ai meu Deus, ai tá ruim, ai meu Deus. O exame dela, quando ela fez a biópsia, deu o pior possível que podia dar, e mesmo assim ela foi positiva o tempo inteiro e tudo deu certo. Eu tô fazendo tanta coisa agora também que eu sempre quis fazer, que eu nunca fiz, que eu acho que o AVC veio pra mudar a minha vida de uma forma boa, entendeu? Eu acho que você achar que você vai melhorar te ajuda muito. Às vezes a gente fala isso como uma forma de expressão, você tem que pensar positivo, mas de verdade isso funciona. Você foi positiva desde Eu fui positiva desde o primeiro momento. Gente, fiz terapia. Fiz terapia é tudo. Pra quem teve um AVC, pra quem teve qualquer tipo de sequela, que perde coordenação motora. Teve uma médica no hospital que teve coragem de falar pra minha mãe que eu não ia mais andar. Eu estou dançando, inclusive, querida. Vou mandar pra ela um vídeo. Fisioterapia é uma coisa que devia ser muito mais acessível, porque a fisioterapia para quem, não só nesse tipo de situação, né, que eu tive AVC, mas em várias situações, é o que tá me ajudando agora, é basicamente a fisioterapia, entendeu? São os exercícios que eu faço todo dia, e as pessoas não têm acesso a isso. Se eu não fosse tão privilegiada e não pudesse fazer fisioterapia todos os dias da semana, e ainda faço duas vezes no mesmo dia, nas terças e quintas, se eu não tivesse acesso a isso, talvez eu estaria na cama ainda, não estaria andando, porque eu ainda ando mal, mas eu já ando sozinha, consigo fazer muita coisa sozinha. Talvez se eu não estivesse fazendo fisioterapia, eu ainda estaria em cima da cama sem poder andar, sem conseguir fazer as coisas, entendeu? Peso, pensa no exercício e joga. Bem, isso. Não pegou, né?
falou, durante a sua internação, ninguém sabia de nada. A gente Ninguém não sabia de tinha a nada. menor noção do que estava acontecendo. A minha família ficava de 10 horas da noite de um dia até, sei lá, 11 horas, meio-dia do outro dia, sem saber o que tinha tipo, acontecido comigo. eu digo por mim, eu fiquei em pânico sem saber se você ia morrer uma semana. Tipo, sério. Ai, que linda. Se eu Era morresse. desesperador, real. A paciência me leva muito mais longe do que a minha ansiedade me levaria, né? Mas eu tô aprendendo isso ainda. Ainda é muito difícil pra mim. E é assim mesmo, é um processo que é lento, não adianta ficar ansioso, não adianta querer tudo pra ontem, que as coisas vão acontecer no tempo certo. Porque eu acho muito engraçado quando eu vejo o pessoal famoso, tipo o Whindersson Nunes, pedindo pra galera, curte lá. Mas tem que, porque o pessoal vê o vídeo e acha legal e esquece de curtir. Tem que curtir, gente. Tem que curtir, por favor. Isso, tem que curtir, tem que compartilhar e tem que se inscrever no canal. Fiquem ligados. Beijo, tchau. Fiquem ligados, foi muito breve.